Olá, pessoal. Estamos em mais uma temporada de Bora Falar de Branding, a maior websérie brasileira sobre a questão de gestão de marca, trazendo sempre um convidado interessante, trazendo sempre novas perspectivas para você que curte fazer a gestão de marca correta em todos os aspectos da construção de marca. Sua narrativa, o seu posicionamento, o seu olhar, como ele agrega na comunicação corporativa, gerenciamento de crises reputacionais, design, publicidade, por aí vai. Sempre a partir do núcleo central, que é marca. A sua essência, o seu formato, a sua promessa e a percepção que ele constrói perante seus diferentes públicos. Hoje, em mais uma temporada de Bora Falar de Branding, vamos conversar com Renata Vieira, diretora da categoria de chocolates da Mondelez. Desculpa, estou gripado. E a Renata acabou de ser promovida para liderar o marketing de Oreo, aquele chocolate maravilhoso, de liderar a categoria de Oreo em todo o mundo. Então, a gente vai conseguir falar tanto sobre a experiência dela no Brasil e apontar também os desafios futuros que a gente vê com ela. Antes de colocar a Renata na conversa, queria só lembrar para você que o Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico que não tem nenhum tipo de objetivo comercial. O Bora ele é 100% patrocinado pela Caliber, uma consultoria especializada em reputação corporativa, e que, acima de tudo, precisa do seu engajamento, precisa do seu ok, do seu joinha aqui, e também que você compartilhe o nosso conteúdo com quem você entender que faz sentido, seja profissional, seja estudante de MBA, que a gente leve, de alguma maneira, novos conhecimentos. Já conversou com bastante pessoas, gente fina, elegante, sincera, da Vivo, do Google, da Intel, da Natura, 2 vezes. A gente tem 2 conversas, por exemplo, com a Natura, a gente tem conversa com a Microsoft, a gente tem conversa com 2 expoentes de branding no Brasil, que é a Ana Couto e o Fred Gelli. Já conversou com o Ricardo Dias, a gente já conversou com o Unimed, a gente já conversou com muita gente que a gente se orgulha muito, Coca-Cola, por exemplo, Ambev, a gente se orgulha muito, tá bom? Então, clica aqui embaixo, dá o seu ok, manda a sua sugestão, a sua recomendação e, acima de tudo, compartilha, porque esse é o nosso principal objetivo, que é fazer um conteúdo a cada dia melhor para você dentro do nosso projeto Bora Falar de Brand. Então, em um segundo, com a gente, Renata Vieira, diretora da categoria de chocolate da Mondelez e atual/futura, líder em todo o mundo do marketing de Oreo. Tá bom? Até já, um segundo, a gente volta já. Olá, pessoal. Voltando agora, em definitivo, com Renata Vieira, a head da categoria de chocolate nessa gigante que é a Mondelez. E, para nossa alegria, para todos os brasileiros, né, eu acho que isso é o reconhecimento do trabalho dela e da qualidade do que a gente empreende no Brasil. Ela vai ser a líder global de marketing daquele chocolate, daquele biscoito que eu adoro, chamado Oreo, né, que é a paixão de muita gente. E a gente vai conversar com a Renata sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória profissional. E também vale destacar, eu não falei isso na abertura, que a Renata foi indicada como a Woman to Watch 2021, que é uma publicação uma avaliação de profissionais do setor. Então, ela é uma pessoa de destaque, foi indicada como Woman to Watch 2021. Então, dito isso, prazer em receber Renata Vieira. Seja bem-vinda ao Bora Falar de Branding. A gente sempre no Bora, a gente fica muito contente de conseguir conversar com pessoas, com profissionais da sua qualidade, da sua abrangência, que representam e desenvolvem estratégias de marcas muito relevantes para a sociedade. E tenho certeza que, para quem nos acompanha, acima de tudo, será uma bela oportunidade de aprendizado. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Dari. Um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência, falar um pouquinho, acho que não só o aspecto profissional, mas o pessoal, porque muitas vezes acabam se misturando, parte da nossa história, dos nossos valores, da nossa origem, e aí agora é da origem para o mundo. Então, com esse novo desafio aí super bacana de liderar realmente uma marca global e ter uma brasileira nessa posição, acho que é um motivo de bastante orgulho para a gente. Com certeza, com certeza. Vamos lá, então?
Para começar, Renata, a gente sempre começa com uma pergunta que fala sobre evolução de trajetórias, fala sobre caminhos, escolhas, acima de tudo, né? Que conta um pouquinho para a gente quem é a Renata, aonde estudou, como começou, como entrou na carreira, e aí depois a gente emenda com seus 9 anos de Mondelez. Mas vamos primeiro entender um pouquinho da sua trajetória, da sua educação. Vamos lá. E vou contar um pouco até da história mesmo, porque acho que depois vem junto com o reconhecimento do Woman to Watch. Então, assim, eu venho de uma família de mulheres muito fortes. A minha mãe, desde muito cedo e muito nova, me falava: filha, você tem que conquistar a sua independência financeira para ter a sua liberdade. E hoje eu consigo valorizar e entender o que ela queria me dizer quando eu ainda era muito nova. Minha mãe, matemática, doutorada, fez carreira acadêmica na PUC, então, desde muito nova também eu não tinha opção, era você vai fazer PUC, escolha um dos cursos que melhor te agrada, porque eu tinha bolsa naquele momento, Claro, então, claro. Tanto eu quanto minha irmã, nós não tínhamos opção. E aí você, né, pergunta das escolhas da vida, tem coisas que eu acho que é um pouco destino, porque a gente também tão novo, eu estava entre psicologia, a economia, as ciências sociais, e passei por vários, até que eu falei, vou fazer administração, porque na dúvida acho que não tem erro, então eu estava entre administração e economia. Então, cursei administração na PUC, comecei a trabalhar com meu pai cedo, então meu pai tinha um negócio de plástico, de matéria-prima, e eu achava, desde muito nova, queria buscar essa independência, falei, puxa, eu quero passar por essa experiência, até que eu realizei que empreender no Brasil é realmente para os fortes, e eu falei, eu acho que eu quero um ambiente um pouco mais estruturado. Então, quando entrei na faculdade, eu falei, agora é o momento ideal para procurar um estágio e tentar ingressar numa grande organização e, de certa forma, me desenvolver, estar perto de bons profissionais e talvez sair um pouco do risco do empreendedorismo que a gente sabe que tem no Brasil. Ainda mais para alguém que é taurina. Eu sou taurina, pé no chão, realista, super planejada, né? Eu falo que o lado azul me predomina. Do cérebro, então nesse momento eu acabei cursando, aí comecei a fazer estágio no primeiro ano da faculdade e entrei na PepsiCo, que até então era Elma Chips naquele momento. Fiquei 7 anos na companhia, eu digo que a minha base, os meus fundamentos, a gente tem um vínculo emocional muito grande com a companhia que a gente inicia, acho que a nossa carreira, e não caí em marketing, eu comecei numa área de planejamento de vendas, era uma área que olhava toda a produtividade do sistema direto de distribuição, e eu olhava para algumas áreas e falava, puxa, quero dar um passo aqui, quero me movimentar por ali, e acabou que a minha carreira foi sendo trilhada e eu acabei indo pelo lado comercial e acabei seguindo carreira realmente em marketing, mas assim, foi zero planejado. Acho que diferente de, hoje eu vejo, né, minha filha que participa do meu dia a dia, ainda mais na pandemia, eles entendem mais, né, um pouco do que a gente faz por ter vivenciado. Eu não tive nenhum tipo de vivência de alguém que trabalhasse em multinacional e vivenciasse esse lado mais comercial, mas sempre tive um tino mais comercial. Então, foi algo que acabou acontecendo. Então, comecei minha trajetória na PepsiCo, fiquei lá por 7 anos. Depois, eu fui para Hershey's. Nós fizemos uma joint venture com a Bauducco no meio do caminho. Foram mais 7 anos nessa empreitada aí, Hershey's com Bauducco. Pô, a astrologia explica isso, ciclo de 7 anos, hein? Ciclo de 7, me divorciei no 7º ano do casamento, então eu digo que hoje eu venci uma barreira na Mondelez, porque eu já completei o 8º ano e estou indo para o 9º. Então, eu estou quebrando alguns parâmetros, né? Então foi super legal, 2 trajetórias que me deram uma base muito grande. Vim para Mondelez, então aqui estou completando 8 anos de organização, mas acho que no fundo, assim, o mais curioso é que se eu olho minha trajetória, são 21 anos esse ano em bens de consumo e snacks.
Porque acho que engraçado como não foi nada premeditado, assim, foi as oportunidades foram aparecendo, os momentos de carreira eram propícios e oportunos para dar aquele próximo passo, mas acabou que hoje eu tenho uma experiência bastante grande em snacks. Então trabalhei com salgadinho, biscoito, chocolate, gomas e balas, jellies, que são balas macias, e minha carreira acabou tomando esse rumo. E, acima de tudo, né, quando a gente fala de PepsiCo, Hershey's, Barra, Bauducco, etc., você está falando de multimarcas, né, de House of Brands, né? Então, Totalmente. E companhias grandes, né? Com Não, categorias companhias grandes, estabelecidas. categorias amplas, várias marcas, né? Isso é um mega aprendizado. Pô, bacana. Uma complexidade muito legal. E acho que tem algo na indústria de consumo que é muito bacana, que é assim, é agilidade. Acho que se você compara com outras indústrias, né, muitas vezes um ciclo de lançamento, de colocar uma inovação no mercado, em 6 meses a gente consegue prototipar, colocar algo no mercado, claro que sempre olhando para, né, qualidade e segurança, mas é muito diferente muitas vezes de outras indústrias. E outra coisa que eu acho que é muito bacana são marcas e produtos, né, aquilo que a gente consome, que faz parte do nosso dia a dia, que as pessoas gostam, se identificam, é diferente de trabalhar com categorias que são mais nichadas. Então, acho que tem algo muito gostoso aí dentro dessa dinâmica, talvez por isso que eu estou aqui até hoje, 20 anos aí de experiência. E também, né, fora o que você já disse que é o atrativo do setor, você é o pulso da economia. Se as pessoas têm mais dinheiro, estão comprando mais, se as pessoas têm menos dinheiro, estão comprando menos, ou aí a gente tem que fazer uma nova formulação, uma nova embalagem, uma nova combinação, tem que mexer em preço, tem que mexer em fórmula às vezes. Então, isso te traz também, você falou da agilidade, ela te demanda uma capacidade de antever cenários, estou correto? De antever cenários e Completamente, trazer soluções. completamente. Eu acho que tem algo, Dário, e aí conecta com o que nós estávamos falando dos brasileiros e começar a exportar talentos. Acho que os mercados emergentes, principalmente a América Latina, que você tem um cenário inflacionário muito volátil, ele requer do profissional uma agilidade muito grande, porque a gente tem que conseguir antever esses movimentos da companhia, da economia, qual o impacto que isso vai ter no consumo, como é que você se prepara com um desemprego mais alto ou com aumento de preço pelo custo das commodities para não ter um impacto tão alto no consumo. Posso pensar em formatos de embalagem, consigo pensar, como a gente estava falando aqui, em formulações que eu possa manter esse consumidor lá, mesmo que ele faça algum tipo de trade-off. Então, acho que isso traz para a gente uma agilidade que os brasileiros têm, e não é à toa, a Mondelez acabou de fazer um outro movimento que é o Gustavo, que até então era presidente da América Latina, está indo assumir agora os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai ter que lidar com inflação, os mercados europeus, e há muitos anos eles não estão acostumados, é uma economia flat, não é uma batida. Cresce ali 3, 4% ao ano, não tem repasse de preço. Como é que você lida com, às vezes, 2, 3 tabelas, aumentos de tabela? O impacto que isso tem no trade, o impacto que isso tem no seu consumidor final. Então, acho que requer realmente um dinamismo e antever cenários, trabalhar com cenários, que é algo bem bacana também dessa indústria. Recentemente, né, por conta da crise econômica que nos ronda, eu aprendi um termo, né, que, na verdade, o conceito ele é antigo, mas que é o de reduflação, né, que é você, de alguma maneira, mudar, como eu falei antes, as embalagens, né, eu vendo sabão em pó de 500 gramas, agora eu tenho uma versão de 200 para caber no bolso da pessoa, ou mudei a fórmula, ou estou mudando algum composto, sei lá. E isso para quem está nos acompanhando, né? De vez em quando eu faço um break, Renata, para quem está nos acompanhando, eu acho que esse é o primeiro insight da conversa com a Renata. A gente precisa entender, profissionais de marketing precisam ter uma clareza muito grande do seu mercado e dos impactos que a economia tem sobre o gosto, preferência e escolha dos seus consumidores, né? No momento em que as pessoas estão com menos dinheiro, elas precisam fazer escolhas. Algumas coisas, se a gente pensar que está andando no supermercado, algumas coisas continuam no carrinho,
e outras ela vai ter que fazer escolhas se vai entrar no carrinho ou se entra uma marca substituta. Então, cabe a você, profissional que está acompanhando a gente, procurar cada vez mais aprofundar o seu olhar. Não precisa ser um macroeconomista, mas precisa entender, sim, que o aumento do insumo A ou do insumo B vai trazer um impacto X para o seu produto, que pode reduzir a sua margem de Y para Z e pode reduzir o seu market share. Então, como é que você, dentro desse war, como é que você se posiciona e cria uma estratégia para reverter isso? Eu quero sair, acima de tudo, com maior market share do que entrei, por exemplo, em momentos difíceis. Certo, Renata? Voltando, então. É isso, Dário. E só fazer um comentário que eu acho que pode ser oportuno. Nós temos, todas as grandes companhias, você tem um processo de planejamento de demanda, certo? A gente precisa sinalizar o nosso time de compras para conseguir segregar matéria-prima, fazer as compras corretas, para não parar a linha de produção, e normalmente esse é um processo que você olha sempre 12, 18 meses à frente, mas com um pulso muito mais curto nos próximos 3 meses. E nós temos modelos estatísticos, né? Modelagem que você considera quais são os indicadores que impactam a demanda do seu produto. E ele passa desde o PIB, inflação, desemprego. Vou trazer um dado curioso: nós temos uma categoria que é bebida em pó. Um dos indicadores de modelagem é temperatura. Desculpa, só para não ser, só para não cometer erro, de que marca a gente está falando, bebida em pó? Tang. Eu pensei em Tang, mas eu fiquei com medo de errar. É Tang, que é a marca líder no mercado, é uma categoria muito grande, é uma das marcas com maiores penetração aí dentro dos lares, e você tem um dos indicadores que impactam demanda é temperatura, é o clima. Então, se você vai ter um verão menos quente, a tendência é que você tenha um impacto no consumo. Então, para cada uma das nossas categorias, e normalmente a gente realmente tem ajuda, tem consultoria, você tem um modelo estatístico que te ajuda a prever, junto com o feeling, que acho que tem muito também do pulso do negócio. Uhum. Então, acho que a gente, com isso, né, eu queria primeiro só esgotar você, a sua posição atual, não sei se já é atual, na sua posição, não sei se eu chamo anterior ou atual, para depois a gente falar da sua posição futura. Me perdi agora no tempo. Posso chamar assim atual, e daqui a pouco falar de Oreo, só para a gente separar? Pode, eu já tô em Oreo oficialmente há alguns dias, mas eu acho que a gente pode falar, sem dúvida, né? Chocolate e biscoito, acho que dá para navegar entre as duas. E, então, assim, você fez uma bela abordagem aí, né, justamente sobre contexto competitivo, como é que a gente vai fazer, mas vamos descer um pouquinho agora para as demais considerações com relação à marketing, ainda olhando você como líder da categoria de chocolate. Quais são os principais desafios à frente dessa categoria, por exemplo? Fora a macroeconomia, o aumento dos insumos, né? Escolher, por exemplo, que campanha entra em cada momento, escolher como cada produto, já que você é uma house of brands, como cada produto tem a sua personalidade, fala com o consumidor. Queria explorar um pouquinho isso. Legal, acho que quando você tem um portfólio que ele é complexo e complementar do ponto de vista de marcas, então vou te dar um exemplo em chocolate. Em chocolate nós temos Lacta, que é uma marca que joga no que a gente chama de puro chocolate, né? Tem que veio de um processo de aquisição que a Kraft e a atual Mondelez fez, não é isso? Exatamente. Já tem algum tempo esse processo, mas sim, foi aquisição da Kraft, na época que era a Lacta Suchard, né, que muitas pessoas reconhecem e lembram a fábrica aqui em São Paulo. Então, assim, Lacta como marca de chocolate joga num território que a gente fala do puro chocolate, vamos fazer um paralelo com os tabletes. Quando eu vou para Bis é uma marca que joga num segmento que é wafer coberto com chocolate, tem uma marca que é muito mais jovem e que a gente chama de need, né? O desejo que tem por trás dessa marca é uma coisa meio da compulsividade, no meio da tarde, que é diferente do espaço de Lacta, que é quando você está à noite, final do dia, já terminou tudo que você tinha para fazer, você quer sentar no sofá e ter aquele momento de prazer.
Depois indulgência, né? De indulgência. Indulgência pura. Eu mereço Exatamente. Isso. E que é algo que cresceu muito durante a pandemia, né? A ansiedade junto com esse momento que a gente fala, né, do prazer e do seu cuidado. Depois a gente tem sonho de valsa, ouro branco, a mandita, a caixa de variedade, que é muito mais sobre reunir a família, cada um escolher o seu bombom favorito, ou você presentear. Se você não tem muito claro... E tradição, né? O sonho de valsa tem tradição, né? Além do família, tem a tradição, né? Sim, com 100 anos, e sonho de valsa tem uma coisa meio que do amor, da lembrança, de você entregar como um presente, uma lembrança que você tem aquela pessoa como alguém, né, especial para você, mas também é uma marca muito sobre esse momento de indulgência. Se você não delimita muito claro qual é o espaço de cada uma dessas marcas, a tendência vai ser canibalização e não volume incremental. E para fazer esse trabalho de delimitar esses espaços, a gente começa primeiro entendendo qual é a verdade da marca, qual é a origem, sobre o que é essa marca, com quem ela fala, qual é a verdade de produto. Então, todo esse trabalho, eu acho que vamos chamar esse pilar de propósito. Então, qual a razão de existir? Por que essa marca existe? Como ela faz parte da vida das pessoas? Qual é a essência e a verdade de produto, que a gente chama aqui dentro de product truth, que é a verdade real que tem por trás desse produto? Então, esse é um primeiro pilar. O segundo, a gente normalmente faz um cruzamento de ocasião e needs. Needs são as razões emocionais pelas quais o consumidor busca aquele produto versus a ocasião que ele considera aquele produto. Então, a gente tem ferramentas aqui dentro que eu consigo mapear dentro do universo de snacks, olhando para a jornada de um consumidor, quando ele considera um chocolate, quando ele considera um biscoito, quando ele considera um iogurte, como um exemplo até de uma categoria fora do nosso escopo. Sorvete. Por que ele considera? O que ele está buscando? Ele está acompanhado? Ele está sozinho? Com isso, você começa a funilar um pouco o ângulo de cruzamento entre a sua marca e a razão de existir dessa marca, quais são os desejos e as vontades e as ocasiões latentes do outro lado, e busca esse encontro para conseguir delimitar qual é o espaço que cada uma dessas marcas vai jogar. Uma vez feito isso e entendido qual é o propósito, qual é a verdade daquela marca, o restante vira uma consequência, a comunicação vira uma consequência, o seu pipeline de inovação vira uma consequência, e aí se você quiser a gente pode pegar a Bis ou Lacta depois para trazer como um exemplo concreto e eu contar um pouco para materializar, porque às vezes é fácil falar, né, mas é difícil das pessoas conseguirem acompanhar, porque eu vivo isso, a gente vive isso no dia a dia, quem não está tão próximo, às vezes fica mais complexo de acompanhar o processo. Tá. Então, se eu conseguir anotar aqui, você pegou, por exemplo, uma categoria, ele poderia chamar de chocolate, e aí você tem a Lacta, você tem que é o puro chocolate, a indulgência, você tem o Bis, né, que é o lanche da tarde, é uma breve refeição, algo assim, e você tem o sonho de valsa, que tem a ver com família e tal. Tem mais algum nessa categoria? Acho que podemos usar esses três como bons exemplos. E aí, se você quiser, já que a gente está no embalo, se você quiser pegar um dos três a seu critério e desdobrar, como é que a gente pensaria, por exemplo, em Bis? Ótimo, vamos falar de Bis. Então, assim, Bis é uma marca que ocupa um território, a gente fala que é sobre assumir o descontrole. É uma marca que fala com o target jovem. Então, a marca convida a geração Z e os jovens a permitir se descontrolar, porque essa é uma fase da vida que você começa a ser enquadrado dentro de uma caixa. Você tem que passar na faculdade, você tem a pressão do vestibular, você tem que começar a trabalhar. Então, começa a vir uma responsabilidade da vida adulta que você quer fugir dela, mas que a sociedade te coloca uma pressão e você, muitas vezes, se coloca essa pressão para começar quase a lutar contra essa responsabilidade da vida adulta. E a vida adulta cheia de responsabilidade, ela começa a ficar mais planejada. E o planejado, ele não te permite, muitas vezes, viver a espontaneidade da vida, que é, puxa, perdi o ônibus,
no ponto, mas passou um carro com amigos que acabou me dando uma carona e fez do meu dia uma coisa completamente diferente do que eu tinha planejado. Então, Bis é uma marca que a razão dela de existir é mostrar para pessoas que às vezes se descontrolar faz bem. E o descontrole, ele está ligado a um aspecto emocional de vida, de fase de vida desse jovem, e ao mesmo tempo ele está muito conectado a uma verdade de produto. É impossível comer só um bis. Uma vez que você abre a bandeja, o descontrole acontece e você acaba comendo a bandeja toda. Então, dentro desse território do descontrole, tanto emocional quanto verdade de produto, você consegue derivar as campanhas de comunicação. Então, posso pegar alguns exemplos recentes, que era sobre assumir o descontrole, ou loucuras que você faz por um bis. São campanhas muito emblemáticas dessa marca, até você olhar para o pipeline de inovação e pensar, puxa, como é que eu faço uma caixa, já que bis é sobre descontrole, sobre juntar a galera e você ter esse momento de diversão, como é que eu trabalho o portfólio para que uma bandeja de 20 unidades atenda 2 amigos, mas eu tenho uma caixa com 50 unidades sortidas que eu vou levar no churrasco para a galera. Então, toda a sua estratégia, ela deriva do propósito da sua marca. E é interessante, né? Então, assim, primeiro, obrigado. Acho que para quem está nos assistindo é uma bela explicação prática de como arregaçar a manga e fazer acontecer. Eu só fiquei curioso, como é que eu posso dizer, impactado e curioso, né, por a palavra descontrole ser uma palavra-chave, né, porque o des, o prefixo des na língua portuguesa sempre é algo que não é muito bom, e vocês conseguiram fazer do descontrole uma coisa que, eu vou parar, sei lá, estou pensando na geração Z, vou parar e vou assistir Sessão da Tarde, ou Netflix, e vou sentar com um bis e vou me permitir isso, né? Ou seja, também existe um descontrole propositado. Eu quero quebrar a minha rotina e fazer isso. É sobre você se permitir, porque como eu estava te falando, muitas vezes a responsabilidade é algo natural que vem junto, mas é sobre você permitir, muitas vezes, abrir espaço para ser surpreendido. O que tem por trás do descontrole é você não planejar 100%, e com isso você pode ser muito surpreendido positivamente. Isso não quer dizer que você está sendo irresponsável, isso não quer dizer que você está deixando as responsabilidades da vida adulta de lado. Mas para mim, isso é um exercício muito bom, porque eu sou super taurina planejada. Então, se eu planejei que no final de semana eu vou fazer A, B, C, e se o B dá errado, eu fico louca. Só que às vezes o B deu errado e apareceu um convite de última hora que foi muito melhor do que aquilo que eu tinha planejado. Então é sobre esse convite, é sobre você talvez viver a vida de forma um pouco mais leve e descontraída, se permitindo viver o improviso. E que é uma boa mensagem para o jovem, para quebrar um pouco do, como você falou, né, da mão pesada da responsabilidade, né, já tem que fazer assim, já tem que fazer assado. Então, acho que, acima de tudo, é uma postura leve e saudável do dia a dia. Desculpa, tocou aqui. E não é só sobre a marca falar, é sobre a marca ser. Então, Bis é um caso muito legal que quem estiver escutando a gente, assistindo, se você entrar nas redes sociais de Bis, você vai ver que a marca age dessa forma. Então, é muito também sobre, hoje eu acho que essa geração requer muito não estar no discurso, mas sim sobre o fazer. E Bis é uma marca que acho que vive realmente o propósito na essência. Ela até, eu diria que é uma persona, né? Não é, o consumidor dialoga com Bis como se ele estivesse falando com um amigo dele, não é, estou falando com uma marca que é uma instituição financeira, não é essa relação. Legal. E já que a gente, só para passar do capítulo de chocolate, eu estou com vontade já de abrir também aqui um chocolate, comer. Só para fechar, vocês fizeram recentemente um rebrand de Lacta. É isso? Foi. Dá para contar um pouquinho para a gente o que foi a... Dá, sem dúvida. Foi um lift ou foi algo mais conceitual? Não, foi bem conceitual, porque
o que acontece com Lacta? Lacta é uma marca que completa 110 anos esse ano, e por muitos anos, eu diria que até 2 anos atrás, esse momento em que a gente fez o reposicionamento, Lacta era visto como uma marca fabricante. A gente chama de House of Brands, é uma marca barra companhia que tem várias marcas embaixo dela. E dentre essas várias marcas, eu posso citar Diamante Negro, Shot, que são marcas conhecidas, mas que pra gente, na verdade, eles são sabores, eles são descritivos de produto e não necessariamente marcas. Então, a gente fez um trabalho muito grande de mudar essa percepção do consumidor, de ser um fabricante, para realmente ser uma marca sobre o puro chocolate. E junto com esse movimento vem essa clareza de posicionamento, esse território de intimidade das relações dentro de casa, quando você compartilha um chocolate Lacta, sobre ser o puro chocolate e tudo que está fora do puro chocolate saiu do escopo dessa marca. Então tem decisões muitas vezes estratégicas que você precisa fazer e que faz parte de um processo, de um movimento como esse. Se vocês repararem, o azul, que é uma cor, um asset que a gente chama dessa marca, ficou muito mais predominante, então ele invadiu todas as embalagens, aonde o shot, que é amarelo, e o diamante, que é preto, eles, né, reduziram o seu espaço proporcional e estão sendo agora tratados mais como sabores, como uma descrição de sabor, do que outras marcas dentro do portfólio. Então foi um processo bastante grande, muito bem pensado, e que começou sempre com verdade de consumidor. Então a gente se apoiou na Alexandria, que é um parceiro estratégico que a gente usa muito para trabalhos de branding, e a Alexandria voltou lá na essência da marca. O que era essa marca 100 anos atrás, qual era a história, o que o fundador buscava, sobre o que é essa marca. Então vem muito forte o tema dos laços e das conexões que se estabelecem por trás de um chocolate Lacta. O logo, novo logo, o L de Lacta, ele remete a esse laço traz a conexão. Então, todos esses elementos integrados ajudaram a gente a dar vida para esse novo posicionamento, que desmembrou em embalagem, portfólio, inovação, comunicação, foi realmente bastante 360, como a gente chama. Eu só fiquei pensando aqui, né? Eu tenho mais idade que você, porque Diamante Negro, se eu não me engano, tem uma história que volta lá atrás de um jogador de futebol, não é isso? Tem, sem dúvida. É a história por trás do nome da marca que vem desse jogador, 1950 e pouco, não sei precisar exatamente o ano. Algo assim, você que está nos acompanhando, dá um Google aí, mas tinha um jogador, nossa, eu lembro até meu pai falando, não é Didi não, é um outro jogador, tô quase lembrando dele, e que era chamado de Diamante Negro, e a história vem lá de trás. Mas legal o entendimento de que shot e diamante são sabores, são versões do que é o... Leônidas da Silva. Viu aí? Nada como um Google... Nada como um Google. A gente tinha combinado aqui. Enquanto eu falo, ela estava pesquisando. Né? É o Leônidas. Legal. Renata, nossa, está sendo uma aula a sua conversa, e para quem está nos acompanhando, se você perdeu alguma parte, a minha sugestão é que você volte um pouquinho e acompanhe o desmembramento do pensamento integrado que ela trouxe e como é que isso pode ajudar na sua empresa, no seu caso. Mas o meu segmento é diferente, mas o pensamento estratégico, muitas vezes, pode seguir essa linearidade e te levar também a conclusões muito interessantes do seu setor. Renata, sem a gente quebrar nenhum tipo de confidencialidade, né, e não precisa falar de números, mas eu queria entender quais são os principais indicadores que a Renata, sentada na cadeira da pessoa de chocolate, quais são os principais indicadores relacionados, não com volume de venda, mas, acima de tudo, com exposição de marca, conversão. Quais são os indicadores que você usava? Olha, são vários, assim, acho que eu diria que a gente olha em torno aí de 10 indicadores de performance que passam desde indicadores de negócio até indicadores que a gente chama de saúde de marca, para ver o pulso de como é que está a marca, que aí é uma visão também externa, não uma visão interna. Então, vou te trazer alguns. Do ponto de vista de negócio, a gente olha muito para volume, faturamento,
rentabilidade, eu acho que esses são os três principais termômetros, e percentual de investimento, porque esse também é um bastante importante para a gente não descuidar. Depois nós temos alguns indicadores que te dão o pulso de concorrência. Então, performance de categoria, como é que a categoria está performando, como está o seu ganho de participação de mercado, que a gente chama de market share, como está o seu índice de preço versus a concorrência, esse é um outro indicador importante. Distribuição, para quem trabalha com consumo, a gente chama de distribuição numérica, super importante para acompanhar no mercado, e depois você vai para indicadores que estão mais relacionados a não só concorrência, que aí são esses indicadores como eu comentei agora, mas para a receptividade da sua marca pelo consumidor. Então, a gente olha para penetração nos lares. Então, no último trimestre, quantos lares dentro do Brasil consumiram chocolate Lacto ou consumiram biscoito Oreo? Qual é o perfil desses lares? Nós recrutamos novos consumidores e novos lares? Eles estão fazendo movimentos que a gente chama de switch, troca. Ele está trocando de quem para quem? Por que ele está trocando? Então, esse indicador de penetração, frequência e volume médio também é bastante utilizado e é um pulso para o nosso negócio. E depois a gente vai para indicadores realmente de marca. A gente olha, que a gente chama de saliência, de brand power, que aí são indicadores que a gente acaba traqueando até a nível global para poder ter uma comparação entre as marcas, né? Awareness, que é conhecimento de marca, então qual percentual da população conhece a sua marca de forma espontânea, qual percentual conhece de forma estimulado, top of mind, a primeira marca que vem à cabeça, quando você pergunta para os consumidores, qual a marca de chocolate número 1 que vem na sua cabeça? Então, qual é a nossa posição no ranking? Se a gente não é o primeiro, segundo ou terceiro, qual é o plano para chegar lá? E qual é o investimento que eu tenho por trás? Porque não tem mágica. Se você não tem distribuição e você não tem investimento, dificilmente o consumidor vai lembrar da sua marca. Então, isso tudo é uma consequência, certo? Você falou então são vários. Não, sim, eu anotei aqui, né, os de negócio, os de concorrência de categoria, e aí você falou esse um pouco mais concorrencial, que é a penetração nos lares, frequência e volume médio. Eu queria só pegar esse especificamente, né, de penetração nos lares, frequência e volume médio. Eu imaginei, estou indo no supermercado, aqui em casa sou eu que faço supermercado, estou indo no supermercado, passei na gôndola, estou sendo capturado pelaquela vontade de comer um lacta, e botei para dentro, né? Botei no carrinho e levo para casa. Semana que vem, eu daria o passo pelo mesmo supermercado, nossa, a experiência foi boa, vou levar o outro numa loja de conveniência, o que quer que seja. Como é que você sabe se é o Dario que está comprando, porque na gôndola do supermercado não tem, né? Ou se é um novo consumidor? Tem uma maneira de fazer? É eye tracking? O que é? Não tem, assim, tem um indicador que a gente olha nesse mesmo painel dentro dos lares, que a gente chama de trial e repeat, então, percentual de consumidores que estão experimentando a sua marca e quantos estão repetindo, mas você tem que fazer num painel de amostragem. Isso a gente tipo usa Nielsen e bastante para inovação. Exatamente, eu lancei um produto no mercado, vou te dar um exemplo, o Lacta Intense, que é um chocolate com maior percentual de cacau. Então você pega uma amostra controlada e você consegue ver quantos compraram, quantos repetiram, como foi a experiência dele. Por que é mais difícil, Dario? Porque a base de dados hoje, a gente tem um intermediador que é o varejo. Certo? Eu não tenho acesso direto a essa base de dados. A gente está começando a capturar isso agora, uma vez que a gente tem a nossa loja Lacta e o consumidor pode comprar direto, então você consegue traquear. Mas hoje eu preciso usar os nossos parceiros como fonte de informação. Então, sim, eu consigo. Eu vou te dar um exemplo. Os last milers, um iFood, um Rappi, a gente tem uma relação excelente com eles. Eles abrem todos os dados. Eu consigo saber quem comprou chocolate Lacta, qual é o perfil, que horas ele comprou, por que ele comprou. Isso é o benefício do universo mundo digital, que até então nós não tínhamos quando você dependia. Pensa um pequeno varejo, o Brasil tem uma capilaridade enorme de padarias, de bares, com mais de 1 milhão de pontos de vendas. Eu não sei quem está comprando na padaria. Se eu não fizer uma amostragem, eu não consigo ter acesso a esse dado. Agora, na transação digital, eu consigo. Maravilha.
Vamos falar um pouquinho, então, de experiência de marca. Eu imagino que as suas marcas, ainda falando, né, da Renata como líder de categoria de chocolate, as suas marcas que estavam embaixo de você se utilizam muito experiência de marca, eventos, ativações, o que mais tem agora na nossa retomada, graças a Deus, são eventos, seja evento de show, seja evento, seja cinema, seja teatro e tudo, né? Como é que vocês patrocínios, como é que vocês pensam e têm realizado ações para essas submarcas aparecerem como oportunidades do contato com o público? Acho que volta para a conversa que nós estávamos de estar conectado com o DNA da marca. Então, se você conhece o seu público-alvo, você sabe quais são o que a gente chama de pontos de paixão, passion points. Então, você sabe que a geração Z, por exemplo, os jovens, eles estão super ligados em música, entretenimento e gaming. Então, faz total sentido a marca Bis, por exemplo, explorar esses 3 territórios. Agora, se eu começar a dispersar recurso e entrar em um monte de evento e fazer coisas pequenas, não necessariamente você vai ser lembrado por aquilo. Então, eu acho que a dica que eu deixo é: olha para o seu budget, para o seu investimento, entende quais são as escolhas seletivas que você vai conseguir trabalhar como plataformas estratégicas e não para ser aquilo que você faz one shot. Eu vou uma vez e nunca mais volto, porque você não vai construir recall de marca sobre aquilo. Perfeito. Escolhe um território e faz bem feito. Algumas vezes vocês fazem edições limitadas, tipo, está começando Stranger Things, aí tem aderência lá Estamos fazendo agora o Stranger Things. Ó, não foi combinado não, pessoal. Estou perguntando na lata. Total. Mas assim, por quê? Porque é uma escolha que tem tudo a ver com a marca. O target de Bis é jovem, eles assistem série, maratonam o tempo inteiro. Bis tem, né, tudo a ver com esse pack maior, e a gente está lançando um SKU Bis, né, um produto Bis Stranger Things, que é uma caixona cheio de Bis para você maratonar. Então você tira, né, quando você tem essa convergência entre esses collabs, esses, né, o grande casamento aí de marcas, você pode tirar o melhor disso, que não é só simplesmente fazer uma comunicação atrelada ou ter um logotipo de marca. Como é que você dá vida para essa experiência? Criando produto, levando isso de forma física para o seu consumidor. Acho que isso é o que a gente chama de grandes colaborações, grandes collabs e grandes ativações. E aí eu fiquei curioso, se não puder responder, entenderei. Né? No caso do Stranger Things, por exemplo, o pacotão que você disse, só vem os sabores tradicional ou vem sabores da realidade invertida também? Por hora o tradicional, mas isso é algo que, né, o time tentou fazer, mas por tempo não deu, mas aí seria elevar ao máximo essa experiência, que é o que a gente tem que tentar. E que vai ser maravilhoso. Renata, a gente está caminhando para o final, eu queria agora falar do novo chapéu. Né? Que é Oreo, acima de tudo. De novo, né? Motivo de alegria, eu acho que para toda a comunidade de comunicação e marketing do Brasil, ver profissionais, e a gente tem visto alguns, né? Na Bayer, na Mastercard, em algumas outras organizações, e agora com você, escalando para posições globais, o que é, né, muito bom. Você vai poder dali dar linhas gerais para a Oreo, para o mundo todo. Queria só pegar em tempo e espaço, sei que você está nova na posição, no bom sentido, né? Está novinha na posição, você falou que está há alguns dias, mas assim, como é que você vê esse desafio, o quanto ele pode ser transformador para a sua vida, e como você pode levar da brasilidade para fazer essa função ter uma perspectiva diferente? Compliquei muito, não, né? Não complicou, e na verdade está sendo muito legal esse exercício para mim, porque eu também estou fazendo o exercício contrário, e aí eu vou deixar uma provocação para a audiência. Normalmente a gente assume o próximo desafio sempre pensando o que a gente pode aportar, como é que a gente pode trazer resultado rápido, e eu estou num momento e numa fase da minha carreira que eu estou olhando para essa próxima experiência como: qual é o aprendizado que eu, Renata, quero tirar desse movimento que eu estou fazendo agora?
E aqui eu acho que tem algumas perspectivas muito interessantes. Acho que tem algo de conhecimento cultural, porque você sai, igual a gente fala, né, no Brasil você tem diversos Brasils dentro de um só, quando você olha para as regiões, a realidade do mundo é muito diferente da realidade só do Brasil. Então você ter a responsabilidade de uma marca a nível global te requer um nível de conhecimento e disposição cultural que vai ser muito rico e muito amplo, Renata, como pessoa e como profissional. Acho que tem um outro ponto dessa cadeira que para mim vai ser muito bom, que é sair do gerenciamento do negócio, pressão do dia a dia, curto prazo, para uma cadeira que eu acho que tem uma analogia muito interessante, que é alguém precisa plantar uma árvore hoje para que o próximo possa sentar numa sombra. Então, essa é a forma como eu estou enxergando essa cadeira. Eu não vou conseguir mostrar resultado nos primeiros 6 meses e no primeiro ano, porque quem toca o dia a dia e o pulso da marca são os mercados. E os mercados, por exemplo, o plano de 2023, ele está sendo fechado agora. Então, pouco eu tenho, Renata, para influenciar no plano de 2023. Agora, a gente tem uma visão para 2030, a gente tem um compromisso com os acionistas para 2030, como Mondelez. É loucura pensar nisso, mas funciona assim, certo? Você tem acionistas, você tem compromissos de longo prazo, então eu, Renata, tenho que ajudar a organização a falar qual é o potencial dessa marca para daqui 7 anos, para 2030. É uma perspectiva muito diferente de você estar sentado num mercado com uma pressão de inflação, de aumento de preço, de lidar com um cenário de abastecimento. Então, eu acho que, de certa forma, vai ser, Dario, muito complementar a bagagem e a experiência que eu tenho hoje, entendendo realmente qual é o meu papel, o que é esperado dessa função e fazendo o exercício reverso de me perguntar, eu, Renata, o que eu quero extrair dessa cadeira para o próximo passo que eu for dar. Mas eu acho que só a sua resposta já nos demonstra a competência que você tem, né, de olhar de uma forma que não é deslumbrada, e olhar, acima de tudo, de uma forma que ela é empírica. Como isso vai ser bom para mim e quanto eu posso também agregar na posição, não no curto prazo, então é um reconhecimento também, né, da abrangência e da amplitude do negócio, mas acima de tudo, adicionar valor olhando para os 7 anos. Eu acho que isso de novo, Sem dúvida. é uma resposta muito madura. E as pessoas brincam muito comigo, Dario, agora você é a mulher número 1 de Oreo, e todo mundo, né, tem que... Eu falei, gente, primeiro, a gente está numa organização que a gente fala, a autonomia e a direção está nos mercados, está na BU. A Oreo é uma marca que está presente em mais de 100 países. Se você quiser fazer tudo centralmente, você trava crescimento. Então, esse não é o mindset. Agora, eu tenho sim uma grande responsabilidade que é sobre conhecimento. O time global tem que ser aquele time que está olhando para tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, quais são as boas práticas, como é que os países podem se ajudar, como é que eu posso olhar o que a China e os Estados Unidos, que são mercados que estão muito à frente, estão fazendo de positivo, e trazer para o Brasil e para a Índia, que são mercados que precisam crescer penetração, mercados ainda emergentes, e falar, puxa, vamos testar por aqui, mas a decisão final é do mercado, a decisão final não é minha, como time global, entende? Então, requer um jogo de cintura, não só de maturidade, mas é uma agência muito mais também, uma agenda muito maior de influência do que de mão na massa. Como é que você engaja? Como é que você inspira? Como é que você influencia? Porque você não está sentado no mercado executando, então o poder de execução ele não está na sua mão. De novo, belíssima resposta, engendrada sobre vários aspectos. Querida, para a gente terminar, antes de tudo, muito obrigado pela aula, pelo compartilhamento de experiência. Você foi muito aberta, franca, transparente, direta e didática para transmitir o conteúdo, o conhecimento. Se você está nos acompanhando e perdeu alguma coisa, de novo, dá aí um voltar aí e recupera, porque ela desmembrou, trilhou um caminho estratégico e conceitual que pode servir para muita gente. Renata, para terminar, dentro desse nosso mundo tão volátil, tão incerto, né,
Que conselho, né? A Renata daria para a Renata de 20 anos atrás. Alguém que hoje está... Sei que você não está muito distante disso, mas alguém que o nosso público tá no MBA, está com 25, 30 anos, de novo, você deve estar no máximo uma geração à frente, não vou ser indelicado, mas que sugestão você dá para quem quer ser uma profissional de destaque como a Renata? Fazer curso, ir para o museu, ter um olhar aberto, ser curioso, né? Procurar entender de macroeconomia. Dá três grandes linhas de pensamento. Muito bom. Acho que curiosidade, sem dúvida, é um aspecto. O cuidado para você não ficar muito com a cabeça preso dentro do negócio e perder também a perspectiva externa. Então, acho que essa curiosidade é algo que é super importante. Acho que tem um tema também aqui, Dario, que é inteligência emocional e aspectos de liderança. Sim, para mim, a palavra-chave, o meu mantra é colaboração. A gente não faz nada sozinho, a gente não realiza nada sozinho. A gente precisa se ajudar. Então, você dividir conhecimento, compartilhar conteúdo, você pedir opinião, isso só te engrandece, só te enriquece como profissional. E eu sempre acreditei muito nisso, e assim, colaboração para mim é algo que está no centro, combinado com inteligência emocional. Acho que você tem que saber muito bem quais são as brigas que vale a pena você comprar, qual é o momento de recuar, ouvir, porque a gente tem feeling, então acho que você, né, tendo essa inteligência emocional e feeling é algo que ajuda muito, e seja você, não dá para ser uma pessoa dentro de casa e uma pessoa no ambiente de trabalho, ainda mais quando tudo se mistura de forma tão genuína, que é o que a gente está vivendo hoje na pandemia, sabe? Então acho que o olhar pelo próximo, você realmente ter uma escutativa, você sentar com o seu time para entender o momento de vida que ele está atravessando, porque se ele não está bem, ele não vai conseguir ter uma boa entrega. Então, eu diria que muito tendo o aspecto funcional, tem, mas isso a vivência e a bagagem te dá. Agora, o emocional, aspectos de liderança, o cuidado com o ser humano, nenhuma escola vai te dar isso. Então, acho que essa talvez seria a minha dica para quem está escutando a gente. Renata, adorei. Eu te agradeço muito. Para quem está nos assistindo, pode parecer que eu conheço a Renata há muito tempo, não é verdade. Na realidade, a gente o Bora vinha namorando para conseguir trazer a Renata. A gente teve alguns percalços no meio do caminho, que é a questão de agenda, que isso impacta todo mundo. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, está acrescentando mais um tijolinho de conhecimento dentro do que a gente está construindo, né? Quase 70 gravações com pessoas diferentes. Então, a gente diz academicamente que cada um vem e constrói mais um tijolinho para que a gente consiga cada vez ter um ambiente que mais e mais pessoas entendam como fazer construção de marca, estratégia de marketing. Agradeço bastante a sua presença, né? Você foi uma pessoa adorável. Obrigada, eu que agradeço e espero ter contribuído, né? Se alguém, acho que um dos seus ouvintes sair daqui com alguma grande mensagem que faça sentido, já fez valer a pena. Pessoal, com isso a gente encerra mais um Bora Falar de Brand. A gente teve a oportunidade hoje de conversar com Renata Vieira. Ela tem 2 chapéus, ela era líder da categoria de chocolate aqui no Brasil da Mondelez, essa gigante, e agora ela está assumindo com alguns poucos dias e com uma carreira belíssima pela frente, pensando nos próximos 30, 40, 50 anos de Oreo acima de tudo. Eu estou brincando com ela que a meta dela é 2030, mas com certeza ela vai bater isso, ela vai dobrar a meta e vai em frente, vai fazer cada vez melhor. E mais do que isso, mais do que tudo, uma pessoa admirável, uma pessoa simpática, uma pessoa que trouxe aqui com bastante clareza os seus conhecimentos. Por isso, voltando lá no início, é uma indicada para o Women to Watch 2021, ou seja, todo o setor reconhece nela uma grande profissional e a sua competência. Tá bom? Se você curtiu, por favor, clica aqui embaixo, dá o seu ok. Mais importante, ou tão importante quanto o seu ok, é que você compartilhe esse conteúdo, né? Eu sempre falo isso. O Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, ele não tem nenhuma pretensão comercial ou econômica, muito pelo contrário. O objetivo é compartilhar de melhores práticas de todo o universo de marketing, de construção de marcas, que tanto faz bem para as nossas empresas e para os nossos profissionais.
Espero que você tenha curtido. Em breve estaremos aqui de volta. Um grande abraço, tudo de bom.